Espero que se encontrem bem no momento em que estão a ver este canal. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de mercados financeiros. Continuo a analisar o capítulo de Lynn Alden de Broken Money, portanto eu tenho introduzido aos poucos os capítulos e quando são um pouquinho capítulos mais complexos, uma vez que o livro está em inglês e não existe no nosso mercado, são capítulos que carecem um pouco de análise mais detalhada para que depois a tradução também seja de forma adequada e para fazer essa facilitação daquilo que está decorrendo, digamos assim, ao longo da leitura do livro e de vos poder dar essa matéria que é de extrema importância. Lynn Alden é talvez das melhores analistas financeiras. Como eu já disse, ela é engenheira de formação, mas ela é talvez das analistas financeiras que é mais requisitada para falar em podcasts, em youtubers especializados e em, portanto, canais de finanças que têm a ver com os mercados financeiros. Ultimamente, a nível mais pessoal, reforcei a minha posição em cash, portanto, desfiz-me de mais algumas das ações que tinha e tenho neste momento um maior reforço, digamos assim, de cash. Isto porque há um grande alarme, há uma grande volatilidade ao nível do mercado, em que há descidas significativas num dia e subidas significativas no outro. Portanto, está a haver uma oscilação e uma volatilidade bastante grande e, portanto, há demasiadas variáveis imprevisíveis em cima da mesa e que nos confundem bastante para olhar para o futuro, pelo menos com um grau de probabilidade maior das certezas, porque essas não existem, existem apenas probabilidades e certezas é algo que ninguém tem. Passei por aqui, sobretudo, para vos dizer que os Estados Unidos têm crescido acima dos outros países, sobretudo pelos investimentos, digamos que extremamente arrojados ao nível dos data centers e da inteligência artificial. Ora, o alerta vermelho já começou a ser dado quando uma empresa como a Blackstone já vendeu alguns desses data centers. Portanto, está-se a ver algumas posições de recuo face àquilo que é um investimento na inteligência artificial. Portanto, a fonte, digamos assim, é George Gaiman, também ele um analista já veterano e bastante reputado e que consolida bastante aquilo que é a sua base de research, ou seja, a sua base de investigação. É uma pessoa também com muito anos e com muito capital de experiência. Portanto, George Gaiman avisa-nos que é bastante imprevisível, até no contexto de possibilidades de inflação e não pode ser, ou deflação que pode acontecer no mercado, e isto coloca-nos a nós, como investidores e seres humanos, e aos bancos centrais e também a toda a economia no fio, digamos assim, na corda bamba, como eu costumo dizer, ou no fio da navalha,
porque estes fenómenos de estagflação depois desencadeiam muita perturbação e existe uma grande incógnita e uma maior incerteza sobre o futuro. Ora, os americanos fazem lembrar um pouco os chineses aqui há uns anos atrás, quando construíram vários bairros e várias casas fantasmas e que depois tiveram de destruir construções inteiras e fazer ruir casas, porque o crescimento da China, sobretudo ultimamente, já estava lançado sobre uma bolha de construção civil que já não colocava ninguém nessas casas. Portanto, uma coisa é construirmos casas e acrescentarmos essas casas àquilo que é o produto interno bruto do país. Outra coisa é essas casas, depois do investimento feito, haver um retorno e elas serem utilizadas e que no futuro, portanto, seja recuperado o capital desse investimento. Ora, nos Estados Unidos está a acontecer precisamente o mesmo com a aposta das Big Tech, das grandes tecnológicas na inteligência artificial. Portanto, a grande incógnita e a grande incerteza que existe neste momento ao nível dos mercados é se a inteligência artificial está mesmo numa perspectiva de poder gerar o retorno daquilo que tem sido o investimento feito ao nível sobretudo dessas Big Tech e sobretudo da economia norte-americana. Ora, que a inteligência artificial está a mudar o mundo e o vai mudar, é um facto. Agora, se o vai mudar da forma como quem está a investir pensa que ela o vai fazer, isso aí já é outra questão. Portanto, existe muito contexto de incerteza. Possivelmente os Estados Unidos poderão até ter de abrandar, porque os caminhos normalmente eles fazem-se caminhando e estas acelerações disruptivas depois têm sempre as suas contrapartidas. Portanto, aquilo que eu aconselho é um reforço de posição a nível de cash, estar à mesma no mercado, tal como John Bogle dizia, que não estar no mercado de todo é muito pior do que estar no mercado, apesar de talvez não ser com uma posição tão consolidada. No entanto, só estando no mercado é que nos permite oportunidades em tempos de uma possível bolha que possa surgir. Porque uma bolha como aconteceu em 2000, como aconteceu em 2008, como aconteceu na altura do Covid, é um fenómeno que num curto espaço de tempo coloca saldos à vista, ou seja, empresas que têm muito valor do mercado, elas são arrastadas por essa bolha, porque são posições por vezes de traders e por vezes posições até de empresas que não se aguentam, empresas financeiras, e que se têm de desfazer, obviamente, desses ativos, e é realmente o melhor momento para que se possa entrar. Portanto, eu até aqui dei aqui há uns tempos, quando fiz um vídeo para um outro canal que tinha, deu o exemplo da t-shirt. Ora, se passarmos numa t-shirt e virmos uma loja, se passarmos numa loja, peço desculpa, em que tenham a vender
que estejam a vender uma t-shirt que nos desperta a atenção e que esteja a um preço demasiado caro para o nosso bolso. Obviamente nós não compramos, passado 2 a 3 semanas, se ela tiver a menos 50%, obviamente que nós, porque tínhamos realmente gostado dessa t-shirt, nós vamos adquiri-la. Ora, com uma ação, com um ETF, com algo que tenha valor, passa-se precisamente a mesma coisa. Ou seja, numa altura em que exista uma bolha e que exista algo que faça contrair o mercado abruptamente, é precisamente uma altura que é uma boa posição para se ter algum dinheiro e comprar alguns ativos que tenham desvalorizado de forma significativa. E nestas alturas, tal como Warren Buffett dizia, é que se vê que quando a maré esvazia é que se vê quem é que realmente ainda tem roupa vestida ou que já vai no mar nu, entre aspas. E, portanto, o Warren Buffett foi talvez, ele que já não está no ativo, foi talvez o maior investidor do mundo. E terminando este vídeo, para não me alongar muito mais, ele tinha uma célebre citação em que dizia que quando os outros têm, portanto, ganância, eu tenho medo, isto palavras de Buffett, e dizia também que quando os outros normalmente têm medo, eu sou ganancioso. Portanto, é este jogo de contrários que é o jogo dos investimentos, ou seja, em alturas em que começa a haver muita exuberância e muita excitação à volta dos mercados, há que ter receio, numa altura em que o pessimismo começa a apoderar-se dos mercados, há que estar atento e há que aproveitar bons investimentos e boas oportunidades, que é o que eu vos desejo. Subscrevam, partilhem, espero que acompanhem e quando for portanto, eu tenho uma playlist, sobretudo na página do YouTube, em que vou metendo os vários vídeos sobre o livro de Lyn Alden e de vez em quando vou também fazendo algumas observações. Esta da Blackstone se ter livrado de data centers, eu penso que é um ponto importante e que pode também dar aqui uma ideia entre a divisão em que se encontram os analistas financeiros e, sobretudo, aqueles que têm a mão na grande massa, ou seja, há pessoal que diz que estamos à beira de uma deflação, há pessoal que diz que estamos à beira de continuação de mais inflação. Há que estar atento, não existem certezas, apenas probabilidades e há que tomar a melhor decisão, sabendo também que por vezes não decidir é pior do que tomar uma má decisão. Eu, por exemplo, para me desfazer de certos ativos, eles podem continuar a crescer e crescer muito mais e eu daqui a uns tempos até me poder arrepender, mas foi uma decisão que tive de tomar porque esta volatilidade também ela obriga a que nós, como investidores, tenhamos consciência e tenhamos, sobretudo, um portfólio um pouquinho mais equilibrado e mais preparado. Um abraço para todos, vemo-nos na próxima sessão.